como começar um setor comercial no meu escritório de contabilidade. Esse é um tema muito legal de trazer aqui para vocês, porque é algo que eu faço na prática, é algo que eu vivo há bastante tempo. Uma das nossas principais empresas é uma empresa de contabilidade, muito embora nós tenhamos hoje outros nichos dentro de tecnologia, educação, outros tipos de serviços dentro da Bastos Company, que é o meu grupo empresarial, mas a contabilidade sempre foi ali a nossa essência, né? Hoje nós temos aí quase 1.000 clientes dentro da nossa base como um todo e muitos deles, mais de 700, são de contabilidade. Então, falar de vendas para mim é algo que eu gosto muito, porque é algo que eu vivo no meu dia a dia há muitos anos. Mas talvez você aí, um contador, né, um prestador de serviço, está pensando em criar um time de vendas, então você não sabe o que fazer, quem contratar, vai buscar alguém no mercado, vai fazer entrevistas para um vendedor. E o ponto inicial que eu quero trazer aqui para vocês, que é algo que eu aprendi na prática, errando, acertando, é que antes de você ter um time de vendas, você tem que ser um vendedor, um bom vendedor, porque você vai ser a linha de frente mesmo que você tenha um gestor comercial. Se você não tem essa pegada comercial e nem deseja ter, eu indico que você tenha um sócio, mesmo que seja minoritário, que entenda e goste e viva, principalmente. A palavra é viver a venda. Então, venda não é só aquele momento que você está diante de um cliente ou numa call, numa videoconferência. Venda é todo dia, é a forma que você vive, você implementa isso em você e nunca mais tira, né? Então, quem realmente aprende a vender, realmente vive a venda e gosta e quer isso para a vida, entende que isso traz resultado, ela adapta isso dentro da vida dela e as duas coisas se unem e ela não consegue se ver sem a venda, né? Então, tudo é de forma intencional, né? Você está num evento, você está numa reunião, você está num networking, você passa a ser um vendedor a todo momento, não somente 8 horas por dia. Então, o primeiro ponto é você ser um bom vendedor. Até porque você dedicando um tempo a vendas, porque muitas pessoas falam, tá, Léo, mas como que eu vou fazer isso se eu estou lá no meu operacional, se eu, né, um contador, por exemplo, estou lá fechando balanço, enfim, e realmente eu sei que isso é um problema, é uma dificuldade, eu também passei por isso. Qual é a minha dica para você? Que você pegue a sua agenda, primeiro você tem que trabalhar com a agenda. E você tem que entender que vender é core business da sua empresa. Assim, é fundamental, não é algo extra, é algo que você precisa entender como trabalho. Então, se é trabalho, tem que estar na sua agenda. Então, começa se dedicando exclusivamente de 1 a 2 horas por dia, por exemplo, para vendas. Então, se você não consegue só vender, obviamente ninguém só vende também, só o closer mesmo, né? O vendedor que trabalha só com isso, mas você que é dono, fundador da empresa, você não vai só vender. Quanto mais você vai se estruturando, você fica mais ali, né, na parte da venda, mais estratégico, mais enfim. Porém, você tem sim outros atributos, mas hoje, se você está iniciando, você ainda tem um escritório pequeno e tudo mais, você ainda é muito operacional e eu entendo isso. Então, você tem que pegar a sua agenda e separar um pedacinho dela para venda todos os dias. E aí, conforme você vai tendo resultado, você vai trazendo mais receita e essa receita que vem da venda, que é o ponto principal da sua empresa, é o ponto inicial de toda empresa, é a venda. Sem venda não existe empresa. Você vai ter recurso para investir mais no seu operacional. Com isso, você consegue ficar cada dia mais nas vendas e no gerencial. E depois disso, né, com mais receita ainda, você começa a formar o seu time de vendas. Porém, tem uma frase que eu gosto muito, que é o seguinte: para vendedor bom, sempre tem espaço, sempre tem vaga. Então, quando você chega nesse segundo estágio aqui, onde você já está vendendo e você quer ampliar esse time, você precisa entender que um vendedor, ele não é uma despesa, ele é um investimento. Claro que ele tem que ter resultado, então você tem que treiná-lo, dar as ferramentas, dar leads, né, que são várias formas de você fornecer lead para esse seu closer, né, para esse seu vendedor, seja tráfego pago, social selling. Depois eu vou fazer um vídeo falando de cada coisinha dessa, né, de cada detalhe desse, sobre aí o departamento de marketing e vendas, mas o
vendedor é um investimento, você tem que pensar dessa forma. Então, não adianta você tentar encaixar o salário do vendedor na sua folha de pagamento e entendendo que aquilo é mais uma despesa. Não, você tem que entender que aquele vendedor ele vai se pagar e te dar ROI, né, te dar retorno sobre aquele investimento que você está fazendo. Então, primeira coisa é você ser vendedor, você trazer receita para o seu escritório, estruturar, né, com essa receita já, fazendo isso, agindo, já com tempo na sua agenda dedicado somente a vendas, e aí você vai estruturando, depois você começa um time de vendas. Quem trazer de forma inicial para o seu time de vendas, se você já está nessa fase? Você precisa de uma pessoa que seja multifunções, assim como você. Então, uma pessoa que consegue ali e atrair um lead, talvez, né, chamar alguém para uma reunião, gerar a sua própria demanda e fazer uma reunião, fechar e tal. Então, uma pessoa que tenha essas habilidades, pelo menos que seja treinável ao ponto de conseguir aprender a fazer todos essas funções, ela vai ser uma pessoa ideal para você, porque inicialmente você não vai ter ali uma pessoa só para atrair leads, só para marcar a reunião e para outra só para fazer a reunião, que é o closer, enfim. Você precisa de uma pessoa aí multifunções, né, polivalente. Então tente entender aí dentro dos seus candidatos, das suas possibilidades, se essa pessoa tem esse perfil que ela vai te ajudar muito nesse crescimento. E aí depois é a estruturação, depois você pensa aí num CRM, né, que é um sistema que vai ajudar você a controlar tudo isso e a medir tudo isso, porque o que você não consegue medir, você não consegue controlar, o que você não controla, você perde resultado, né? Você não sabe como melhorar, o que você está fazendo de errado ou o que você está acertando, né? Então, esse é um passo a passo aqui, bem inicial, que eu passei lá atrás, há 7 anos atrás mais ou menos, e hoje nós temos aqui uma estrutura que já é muito maior, que fecha vendas todos os dias, né? Clientes de high ticket aí de contabilidade, até mesmo de educação, de outros nichos aí de negócios. Mas se você quer chegar nesse objetivo, nessas métricas que eu estou falando que eu tenho hoje, você precisa começar, e o começo ele está dentro de você, do seu CPF. É quando o CPF se movimenta que o impacto acontece no CNPJ. Se você já tentou fazer de tudo ou está começando agora, não quer começar sozinho, nós temos dentro do nosso ecossistema, dentro do Magnus Club, que é o nosso clube de mentorias, dentro da MLS, da Mentor League Society, que é o maior ecossistema de educação empresarial do mundo, fundada por nada mais nada menos que Flávio Augusto, Joel J e Caio Carneiro. Dentro desse contexto do Magnus Club, que está dentro desse contexto, você pode se tornar um membro mentorado por nós, pelo meu time e por mim, onde nós vamos ajudar você a construir também esse time comercial, assim como nós fizemos aqui internamente e fazemos até hoje, melhoramos até hoje. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixa aqui também nos comentários. Não esqueçam de curtir o vídeo, porque isso ajuda muito com que esse vídeo chegue para outras pessoas. Compartilhe também com seu amigo contador ou que tem uma empresa que precise também aí de um departamento comercial, dessa fome de vendas que eu sempre falo aqui, que vai ser um prazer ajudar muito mais pessoas do que só você que está assistindo aí. Deixa aqui nos comentários se você gostou, sua dúvida também, contem com a gente. Um abraço, até o próximo vídeo.